Se você vende software, eu quero te mostrar aqui 10 coisas que eu ensino os meus vendedores, os meus times de vendas a fazer. Eu sei que vão mudar completamente o seu jogo. Seja você vendedor, seja você dono da empresa, seja você gerente comercial, eu tenho certeza que isso vai ajudar e você pode aplicar várias dessas estratégias, desses conceitos dentro do teu negócio hoje. Então vamos para o que interessa. Antes de mais nada, eu me chamo Juan, eu sou desenvolvedor full stack há mais de 10 anos. Basicamente 8 anos tenho duas software houses, tanto sob demanda quanto SaaS. Ajudo mais de 330 empresas a construir seus comerciais. A gente já gerou mais de 50 milhões de reais de faturamento diretamente para essas empresas, e hoje quero te mostrar aqui muitas coisas que eu utilizo dentro do meu processo e que eu ensino aqui para os meus vendedores, que são vendedores aí de alta performance também, tanto SDRs, vendedores e gestores, e que eu ensino aí dentro das nossas consultorias também. Bom, vamos para o que interessa, vamos direto ao assunto. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte: esses são conceitos, tá? Então são coisas que você vai sempre bater na tecla, são coisas que você precisa estar sempre relembrando os seus vendedores do seu time. Se você vende software, você sabe que é algo caro, abstrato e demorado. Indiferente se você vende sob demanda, que é uma venda ainda mais consultiva, ainda mais longa, ou se você vende RP, SaaS ou qualquer coisa do gênero, que é uma venda que tende a ser um pouco mais simples e com um ciclo de venda um pouco menor. Mas os conceitos eles vão se aplicar em ambos os casos. A primeira coisa aqui é a seguinte: a primeira coisa que nós temos é sorria, sempre mostre energia, tá? Você compra de alguém que não tem energia, vontade de fazer as coisas acontecer, sempre que for entrar em uma reunião, se coloque em estado enérgico, seja por um ritual ou por fisiologia, por um ritual fisiológico, né? Na verdade, sempre vai ser por fisiologia, né? Mas, basicamente, uma das coisas que nós tendemos a fazer como humanos, né, é que tem dia que nós estamos bem e tem dia que nós não estamos tão bem assim. Então, se você está em vendas, você sabe que, se a gente for pegar o conceito de vendas, é que vendas é transferência de certeza. Você transfere a certeza para alguém de que você vai conseguir resolver aquele problema, que aquele problema vai ser sanado em troca de um valor monetário e que você é a melhor opção para fazer aquilo. Se você faz isso, você concorda comigo que a energia que você coloca ali, com a forma com que você traz isso para a pessoa, para o cliente final, é algo determinante. Se o vendedor chegar de forma completamente desanimada, um vendedor que fala meias palavras, que parece que está de mal com a vida, você não vai vender. Quantas vezes eu já escutei, assim, até parentes, muitas vezes, numa loja falando: meu, cara, o vendedor parecia que estava morto, né? Ou seja, o que isso significa? Significa que a pessoa não tinha a vontade, né? Não conseguiu transferir aquela energia, aquela certeza, aquela vontade da outra pessoa comprar. E, novamente, a pessoa comprar alguma coisa, uma empresa comprar, seja B2B ou B2C, exige um esforço. Exige um esforço de várias pessoas, exige um esforço cognitivo, exige um esforço do ser humano por trás daquilo, exige responsabilidades, exige uma série de fatores. Então, a venda em si é algo complexo, se a gente for colocar. É algo multifacetado, né? Tem muitas facetas diferentes, tem muitas direções diferentes. Então, quando a gente fala de sorria sempre, um dos principais elementos que você pode utilizar para o seu cliente confiar mais em você é o sorriso, é a energia. Mas eu vendo algo super sério e tudo mais. O sorriso ele quebra em qualquer tipo de venda. E eu não estou falando para você ser um bobo sorridente, né? Eu estou dizendo para você, literalmente, trazer ali uma energia boa, um sorriso, e principalmente, fisiologicamente, a forma mais fácil de você conseguir isso é através do sorriso. Outra coisa que eu gosto bastante de fazer antes de entrar dentro do processo de vendas, muitas vezes, é colocar alguma música, algo no sentido que seja um pouco mais animado, um pouco mais elétrico, justamente porque eu sinto que muda um pouco a minha fisiologia. Se você está triste, você tende a ir para a cama e ficar triste, né? Se você está passando por um momento difícil, alguma coisa muito ruim aconteceu, o que você fica? Você fica cabisbaixo, você fica de lado na cama, você tende a adaptar a sua fisiologia para isso. E isso manda uma resposta cerebral ali, e obviamente o seu corpo ele vai responder essa resposta. Ele vai responder essa resposta, é muito bom, né? Mas ele vai responder a isso. O que significa que você tende a ficar ainda mais triste, né? Pela sua própria fisiologia. Então, um ritual, alguma coisa, principalmente você utilizar essa questão de já ir sorrindo antes de entrar na reunião, vai te ajudar bastante a se colocar no âmbito certo, na energia certa para entrar dentro dessa venda. E lembra, vendas é energia, vendas é essa transferência de certeza para o seu lead, o seu cliente final, certo? A segunda coisa que nós temos aqui, então, é basicamente dê nome aos bois. Os clientes, eles têm nomes diferentes para as mesmas dores. Ou seja, a gente deve usar exatamente o nome que ele entrega da dor. Se ele fala de problema de leads, você deve nomear o problema dele da mesma forma. Ou seja, se o seu cliente chega e chegou para você e diz: cara, o meu problema é na gestão de tal coisa, o meu problema é na performance, você não vai chegar para esse cliente e dizer para ele que o problema não é A, o problema dele é B. Nós nunca vamos contra aquilo que o cliente acredita. Isso é uma coisa primária. Por quê? Porque se você vai contra uma ideia, é a mesma coisa que eu chegar para você e dizer que eu vou contra a sua religião. Se eu for contra a sua religião, naturalmente você já vai fazer um muro entre nós dois e já vai ficar muito mais difícil qualquer coisa, qualquer opinião que eu tenho sobre aquilo, passar esse muro, porque você vai garantir que nem nada passe. Afinal, você foi contrariado. E quando você é contrariado, naturalmente o seu cérebro vai pegar
e vai iniciar um momento de luta ou fuga, né? Então, você pode perceber que muitas vezes quando você é contrariado, você fica mais agitado, seu coração fica bate mais rápido. Tudo isso porque é luta ou fuga, né? Você está entendendo ali o que seu cérebro, né? Está entendendo se aquele momento significa algum tipo de risco ou não, né? Risco físico ali ou psicológico ou não. Então, quando a gente fala de nomear isso, e eu gosto muito dessa frase, eu quero que você lembre disso. Dê nome aos bois. Dar nome aos bois é literalmente quando nós falamos do mesmo jeito que o nosso cliente fala. Nós nomeamos os problemas do mesmo jeito. Se o cliente falou que o problema dele é gerir porque é fazer a gestão de fluxo de caixa da empresa, você vai bater no problema de fluxo de caixa da empresa. Você pode adicionar outras coisas, mas a essência vai ser essa, porque ele está procurando resolver aquilo. Você não vai olhar para ele e falar, não, na verdade você não tem um problema de fluxo de caixa, você tem um problema Z. Se outra pessoa chegar e falar para ele, não, realmente você tem um problema de fluxo de caixa, ele vai confiar na pessoa que disse exatamente o problema que ele tem. Então, entenda, você vende o que o cliente quer e entrega o que ele precisa, porque às vezes você é o especialista no que você está entregando. Você entende aquilo que você está entregando, você sabe a melhor forma de fazer isso. Então você entrega o que ele precisa, não no sentido de que você vai entregar algo completamente diferente daquilo que foi vendido, não. Mas você vai entregar de uma forma que seja melhor para ele, porque você sabe que resolve melhor o problema dele. E tá tudo bem ele acreditar que a melhor forma de resolver o problema é aquela, mas você sabe que não é. Você sabe que existe uma forma diferente de fazer isso. E por isso, você dá exatamente o mesmo dano que ele dá, ou seja, você vende o que ele quer, mas entrega aquilo que ele precisa. O terceiro ponto aqui que nós temos é controle a reunião, não saia da linha reta. O conceito de linha reta é um conceito de Jordan Belfort. Eu não concordo muito com muitos pontos que ele traz, principalmente pela história dele, né? Mas eu acho que ele construiu uma estrutura muito legal que é a ideia de linha reta. Basicamente, dentro de uma venda, você tem uma linha reta. Então, você tem um padrão A e um padrão B, onde você quer levar o cliente. Você quer tirar ele de ponto A e levar ele para ponto B. Se você não controla a reunião, tá? Se o cliente leva a conversa para qualquer lugar e você deixa o cliente conversando, você deixa ele, como a gente diz, sistema de linha reta, ir para a estratosfera. Então, você sai dessa linha e você deixa ele para a estratosfera. Quando você deixou o cliente para ir para a estratosfera, você perdeu a venda, porque a venda deixou de ser a essência da conversa. A venda deixou de ser o guia da conversa. Tá, mas o meu cliente está falando, eu vou interromper. Não, você vai voltar o que o seu cliente está falando para o que interessa. E aí eu tinha feito tal coisa, e aí funciona tal. Cara, mas como isso afetou dentro da tua operação hoje, e você acha que essa questão, você acredita hoje, de não conseguir controlar o seu fluxo de caixa, tem a ver com isso? E aí você retorna de novo o processo de vendas. O cliente fez... Não, porque eu falei que você volta e fala, cara, mas baseado nisso aqui, isso aqui faz sentido para você hoje para dentro da operação? Então você vai trazendo ele de novo para o momento de venda, para o momento de pitch. Porque toda vez que você sai dali, você já perdeu o linear de venda e aí você não vai conseguir fechá-lo. Então, se a gente pode ajudar esse cliente, a gente deve ajudar. Essa é a nossa premissa base. O que é ajudar? Se eu sei que o meu produto ou serviço ajudará ele de verdade, se eu sei que é um produto bom, que eu entrego algo bom, que realmente ele tem um problema que eu possa resolver, eu sou dever moral entregar isso para ele. Eu sou dever moral ajudá-lo a resolver esse problema. Cara, eu realmente vou ajudar esse cara. Então você precisa ajudá-lo. E para ajudá-lo, você precisa garantir que você controla a reunião. Você controla os fluxos da reunião ali, você consegue guiar isso da melhor forma possível. Bom, quarto ponto aqui então, tá? Que eu ensino para os meus vendedores. Peça a venda e calhe a boca. Esse é um dos maiores, tá? Esse é um dos mais comuns aqui. Eu, inclusive, tive muitos problemas com isso há muitos anos atrás. No início, eu fazia muito isso até perceber que isso matava muito as vendas. Esse aqui é um dos maiores matadores de conversão, tá? E você tende a preencher o vazio, tá? Depois que você faz ali o pitch. Então, depois que você fez o pitch, depois que você deu o valor, você tende a olhar para o seu cliente e falar, não, mas espera aí, eu esqueci de falar, a gente tem isso, aquilo, a gente tem aquilo, aquele outro. Porém, você já deu todas as informações necessárias. A partir do momento que você fez o pitch, você só precisa esperar o cliente processar e trazer para você a objeção e trazer para você os cases, as questões. Você precisa entender que se você fala o tempo inteiro, o seu cliente não tem tempo de racionalizar e pensar sobre as coisas. E você precisa dar o tempo do monólogo interior. É aquela voz que a gente tem na nossa conversa, né, o monólogo, essa voz que nós temos dentro do nosso cérebro que fica conversando, que é a nossa própria voz, né? A voz da nossa consciência, que a gente fica conversando e fazendo a nossa reflexão alimentar. Então, uma das coisas importantes é que nós permitimos que o nosso cliente faça isso. Você fez a venda, fica quieto. Mas aqueles 30 segundos, 1 minuto de silêncio me deixa mal. O silêncio ele tem uma parte muito importante ali dentro. Ele tem uma parte da pessoa conseguir, o cérebro dela ter tempo suficiente para encaixar as informações, ele tem uma parte para pensar sobre algumas coisas, ele tem uma parte para trazer para você todas as questões. Agora é o momento do cliente falar. Aí você simplesmente fica quieto e deixa ele falar, tá? Então a gente literalmente fala que peça a venda e calha a boca. Assim, tenta fazer isso na sua próxima venda. Depois que você pedir a venda, você fala, cara, vai ficar R$397 por mês, a gente tem plano anual de 12 vezes. O que você acha? Baseado no que eu te apresentei, você falou que fazia sentido para mim, que tudo que eu entreguei, né, que eu te mostrei aqui, resolvi aquele teu problema, então vamos para cima. O que você me diz? Pronto. A partir disso, você fala e assim, não fala mais absolutamente nada. Você só deixa o seu cliente trazer todas as objeções. Quinto ponto, tá? Isso aqui é animal, tá? Isso aqui vai ajudar muito nas suas vendas de verdade. Nunca discorde, tá?
Nas objeções, nunca discorde o cliente de forma direta. Não, você está errado. Lembre-se, é uma dança, não uma luta. Toda vez que discordar de alguém, essa pessoa tende a entrar no modo luta ou fuga. Se isso acontecer, você perdeu a venda. Então, aqui eu estou dizendo especificamente voltado às objeções. Então, quando a gente fala para um cliente, né, não, você já parou para pensar que você está olhando para a forma errada para isso ou tudo mais? A gente nunca discorda do cliente diretamente. A gente sempre redireciona. Não, faz sentido o que você disse, eu concordo com você que X, Y, Z, porém, tal coisa. Mas, X coisa é uma outra forma de ver as coisas. Você nunca discorda de alguém. Porque, naturalmente, principalmente dentro do processo de vendas, se você discordar da outra pessoa, ela vai tender a entrar no modo de luta ou fuga. Ela vai tender a fazer isso. É natural. Você vai... Opa, peraí, cara, o que esse cara tá dizendo isso pra mim? E entenda, eu não tô falando que você... Não é que você não pode discordar de algum ponto principal da sua metodologia, do seu ponto da sua entrega, não é isso. Eu tô dizendo discordar de uma opinião concreta que você entende que é concreta do seu cliente. Então, você entende que o seu cliente tem um problema de prospecção. E aí, você tá tentando vender comercial, por exemplo. Ele tem problema de marketing, você tá tentando vender comercial. Ou ele tem problema de gestão de projetos, você tá tentando vender outra coisa. Quando você tá tentando fazer isso, e você diz para o cliente que ele está olhando para o lado errado e que a forma de olhar para a gestão de projetos é errada, o que vai acontecer é que, naturalmente, o seu cliente vai tender a entrar no modo ele vai, opa, peraí, cara, esse cara não está me entendendo. Eu já falei que o meu problema é X. Né? Então, a gente nunca discorda diretamente, principalmente objeção. Tá? Mas eu acho que o Ciclano, o Beltrano é melhor e mais barato do que vocês. Não, então beleza, vai lá, cara, não, você não vai fazer isso. Não, eu entendo. O que faz hoje você achar que eles são mais baratos? Por causa de XYZ. E você vai trabalhando em cima disso, né, e trazendo as suas argumentações. Então, lembra, é uma dança e não uma luta. Você não está... saindo aqui na mão com ninguém. Sexto ponto é: antes do pedido, garanta que ele confia e precisa do produto. Isso é muito importante. Antes de você fazer o pitch especificamente, antes de você chegar na parte de valor e falar vamos adiante, você vai garantir que o seu cliente ele entendeu que você resolve o problema. Muitas vezes as pessoas entram no pitch, a gente chama isso de loop, né? A gente entra no pitch, muitos vendedores, sem entender, sem o cliente confirmar que resolve o problema. Então, antes de você demonstrar o preço, uma coisa interessante para fazer é: Ciclano, baseado no que eu te apresentei aqui, você acredita que a gente consegue resolver o teu problema? Sim, a gente consegue. Baseado no que a gente apresentou aqui, você acha que a gente é a melhor forma hoje de resolver o teu problema? Sim. Você confia no que em mim e na empresa, no negócio, para entregar isso para você? Confio. Por exemplo, né, uma técnica dos 3 sims ali, a gente chama isso de microcompromissos. Aí a gente passa para a questão de preço. Por quê? Porque muitas vezes, quando você questionar isso, o cliente vai falar: acho que sim. Aí você fala: não, peraí, eu não senti... Eu vou ser muito honesto contigo, que eu não senti muita firmeza no que você trouxe para mim. O que faltou para ser um sim forte, né, para a gente resolver o teu problema? O que você acha que está faltando ainda para resolver o teu problema? E aí o cliente vai trazer as principais questões ali que ele precisa trazer para que você resolva a dor ou o problema específico dele, certo? Então, novamente, você só passa para o pitch depois que você entende que você resolveu a dor, tá? E uma forma simples de você fazer isso é justamente o que eu te apresentei aqui. Faz sentido para a gente resolver o teu problema de captação? Você acredita que a gente é capaz de resolver isso na tua operação? Se for sim, perfeito. Aí você passa para os próximos passos e você faz o pitch especificamente. Por quê? Porque se o cliente falar para mim: mas eu não sei lá na frente, ele já confirmou para mim, ele já disse que tem todos os fatores necessários para resolver isso. Então eu sei que o problema vai ser outro, muito provavelmente preço ou alguma outra objeção que ele vai ter. Sétimo ponto, perdão. Você receberá mais que um não para receber um sim. A maioria dos clientes vai esconder o fato que faz eles não irem adiante. Por isso, tentarão de alguma forma jogar uma bomba de fumaça sair da situação. Tá? O fato é que o ser humano tende a postergar decisões, você precisa quebrar 2 ou 3 não para conseguir o sim. Geralmente, essa é uma média muito boa. O que acontece? Não é que o cliente vai te dizer não especificamente. Tá? Ele nunca vai te dizer não, principalmente no nosso modelo. Se você for fazer vendas para fora, você vai perceber que na Europa, principalmente, eles são muito mais diretos. Né? Não faz sentido. Não. Ele não precisa dar muitas respostas sobre isso. Ele vai analisar aquilo e vai dizer se faz sentido ou não. Agora, aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que a gente não consegue dizer não. Você fala: não faz sentido para mim, não acho que faz sentido avançar. Ele não vai te falar isso. Ele vai jogar o que a gente chama uma cortina de fumaça, né? Literalmente uma bomba de fumaça, vai sumir no meio dela. Esse é o principal objetivo. Então, o que a gente tem que fazer ali dentro é entender, né, dentro dessa cortina de fumaça, o que é realmente, onde ele tá ali dentro dessa fumaça, né, e conseguir trazer de novo ele para conversa. Então, muitas vezes ele vai falar: cara, eu preciso pensar aqui sobre alguma coisa. Beleza. Ok, eu entendo que você precisa pensar, mas assim, aqui eu sou tomar fonte de informação, eu tô te passando exatamente o que você falou para mim que resolveu o problema. O que necessariamente, 100% honesto, o que você precisa pensar hoje? Né? Então, novamente, eu tiro ele daquele modo de que ele está tentando fugir e trago ele para a conversa de novo, porque realmente é o problema, porque realmente está doendo ali dentro da operação dele, dentro da não tomada de decisão dele. Porque se eu deixar simplesmente que ele vai embora, você concorda comigo que a probabilidade dele me responder depois é muito baixa. Né? E entenda, isso aqui não é ser evasivo, isso aqui é porque é uma forma natural, uma forma que nós temos de reagir com as coisas. A gente tende a postergar, mesmo que aquilo ajude a gente, mesmo que a gente sabe que aquilo resolve o problema. A gente tende a
a deixar para depois tomar decisões. Então, o teu objetivo é fazer com que esse cliente volte. Então, sempre que você faz um pitch, você recebe um não, você precisa entender por quê. Se o cliente trouxer para você, é caro. Pô, é caro baseado no quê? Né? Para que você está efeito de comparação? O que você está comparando? Qual seria o valor que seria interessante para você entrar? E aí você vai entendendo e cavando ali, de fato, o que faz sentido você apresentar ou alterar no pitch ou quebrar essa objeção. Lembra, você nunca vai contra o cliente. Você fala, não, você está errado, a gente entrega muito mais. Não, você nunca vai fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, você não vai decidir no primeiro não. Inclusive, esse é o principal fator que faz com que os vendedores não consigam performar. Eles param simplesmente no primeiro não do cliente. Oitavo ponto, então, nós temos aqui, pense como atleta. Se você revisa semanalmente as suas reuniões, se você não revisa, na verdade, semanalmente as suas reuniões, você é um atleta amador. Michael Jordan leva todos os seus jogos em busca de deficiência para treiná-los, você deve fazer o mesmo semanalmente. Analise as reuniões, anote o ponto. Isso aqui é incrível, assim. Vendedor parece que ele vive num mundo paralelo, né? De software especificamente. Eu acho que até hoje, depois de ter encontrado tranquilamente mais de 300 times de vendas de empresas que faturam dezenas de milhões de reais, eu percebi que os vendedores, eles simplesmente não estão preocupados na sua melhora. Eles não estão procurando novas formas de se melhorar, eles não estão procurando novas formas de testes ali para melhorar o pitch, para aumentar a conversão. Você tem que ser o oposto disso. Se você faz uma reunião, você precisa rever sua reunião, ver onde é que foi ruim, ver onde é que foi bom. Putz, aqui eu gaguejei, aqui eu fiz tal coisa, aqui eu não deveria ter falado isso, aqui eu falei aqui eu percebi que ele foi para a estratosfera, a gente foi para um assunto nada a ver. Aqui eu senti que tal outra coisa aconteceu. Então você foi para muito longe da venda. Então tudo isso faz com que você entenda o que você precisa arrumar. E aí você presta atenção. Lembra, a questão aqui não é você ser 100% perfeito. Você nunca vai conseguir ser 100% perfeito, porque uma venda real, de verdade, ela tem vários fatores. Ela tem uma série de decisões a serem tomadas ali. É uma conversa dinâmica, você tem segundos para pensar. Agora, toda vez que você revisitar, você vai pegar os piores erros e você vai garantir que você não os faça novamente. Isso vai fazer com que as próximas vendas você melhore drasticamente o teu processo de vendas, tá? Então, você precisa literalmente pensar como atleta, você precisa ler mais livros, você precisa estudar mais, você precisa fazer mais conteúdo, você precisa estar em mais imersões, você precisa realmente estar dentro de um ecossistema de vendas para manter-se atualizado e também sempre melhorando, tá? Você precisa pensar como atleta dentro de vendas também. Bom, no ponto aqui, basicamente, vendas acontecem antes de você pedir a venda, após isso ao closing. Então, ser close significa saber, acima de tudo, lidar com objeções e receios, ser capaz de compreender, ressignificá-los e dar direção, né, em direção à compra. Então, o que eu quero dizer aqui é, tudo que você falou antes de pedir a venda, antes de falar, né, de fazer o pedido, perdão, é venda. Então, isso tudo é vendas. Tá? Antes, closing, fechamento, processo de fechamento, a gente pode dividir isso. Processo de fechamento é a partir do momento que você fez o pedido. Isso é closing. Ali é o fechamento, o que você vai fazer para garantir o fechamento da pessoa. Geralmente, 80% da energia, 90% da energia você já colocou. O closing são 5 minutos finais da reunião que vão garantir, às vezes, um faturamento, o dobro, o triplo de faturamento da operação. Simplesmente por você não fugir no primeiro não, simplesmente por você não ir contra o que o cliente acredita, simplesmente por você continuar direcionando ele, mesmo que ele dá 300 cortinas de fumaça, simplesmente por resolver os problemas que ele traz para você. E não simplesmente deixar esse cara passar e ir para a próxima venda, para o próximo vendedor ali que vai fazer isso e vai garantir que ele feche. Mas eu não quero ser invasivo. Beleza, você vai perder para outro vendedor que é insistente. Não é invasivo, a palavra é insistente. Né? Que ele vai ficar ali em cima, que ele vai resolver o problema do cara. Né? Isso funciona e sempre vai funcionar, porque a pessoa está postergando uma decisão. Closing é você saber quebrar as objeções e direcionar todas essas objeções em prol da compra, em direção à compra. Esse é o principal objetivo. Então, tudo que você fez antes é um processo de vendas. Né? Você vendeu para ele toda a ideia. Quando você falou o preço, você já vendeu a ideia. Agora o que você precisa fazer é closing. Agora você precisa, de fato, fechar. Agora você precisa convencê-lo a passar o cartão. Esse é o principal objetivo. E lembra, isso aqui é 5, 10% do resultado final e é onde a maior parte das pessoas fica, tá? Assim, grande parte dos vendedores fica aqui, de verdade mesmo. Eu vi mais erros, muitas vezes, dentro de processo de vendas por não ter um bom close, não ter um bom processo pós o pedido, do que necessariamente anterior a ele. 10º ponto, espere pelo não. Tá? A maioria dos clientes é um comprador em potencial. Alguns são do tipo sim, já querem um produto. Alguns do tipo talvez, e aqui é onde está a maior parte do dinheiro, existem também alguns do tipo não. Alguns clientes vão entrar ali dentro só para incomodar, não querem comprar, por algum motivo, não sei porque as pessoas entram ali dentro até hoje, e olha que eu já tentei estudar bastante sobre isso, elas simplesmente entram dentro do processo de venda, elas não querem comprar, elas não vão adiante, nada vai fazer com que elas mudem de ideia, mas parece que elas querem estar ali perdendo seu tempo e o tempo delas. O segundo tipo de pessoas são os sims, eles já vêm ali para comprar, você só precisa não estragar a venda. Esse é o seu grande objetivo, não estragar a venda. Quanto melhor for o seu marketing, quanto melhor for o seu branding, mais preparado para os vendedores você traz esses clientes. Isso é importante entender. Então, quanto melhor for isso, mais preparado eles vêm, mais fácil é de acontecer a venda. Então, o sim, literalmente já veio, é só não estragar a venda. E o talvez, são a maior parte dos clientes, eles estão ali. Eu posso resolver o problema, eu tenho um problema, ainda não sei exatamente quem pode resolver para mim, mas eu tenho a possibilidade de ir adiante. A maioria dos vendedores é tirador de pedido. Ele só fecha para os clientes sim. Mas eu fecho bem, beleza, eu só fecho para os clientes sim. Para os clientes não. Para os clientes que trouxeram para você as maiores atrocidades de objeções possíveis. Você conseguiu contornar isso? Você conseguiu vender? Você continuou no follow-up? Você continuou indo atrás desses caras? Você continuou vendendo para eles?
As chances são que não. E aqui está 30%, 40% do seu resultado de vendas. Então, é literalmente não aceitar o não do cliente o primeiro não, tá? Não aceitar isso, esperar o não, saber que ele é uma coisa que vai acontecer na maior parte das vezes e você precisa ser capaz de transformar esse não num sim. Muitas vezes você vai transformar esse não num não absoluto e tá tudo bem, mas às vezes você vai transformar esse não em um sim e é isso que a gente quer, é isso que a gente quer para conseguir o maior retorno, né, sobre o nosso investimento em relação a comercial aqui. E por último ponto, mas não menos importante, esse aqui é o principal fator para mim de um processo de vendas, tá? A preocupação é o cliente, não a venda. Sempre, sempre, que se você se preocupar mais com a venda do que o cliente, você o perderá. Preste atenção no cliente. Quais são as suas dores, o que ele realmente precisa. Você entra no processo de vendas, você está preocupado com o processo, em fechar esse cara, em bater a meta, em fazer várias coisas. Só que a partir do momento que você entrou, e você pode usar um ritual para isso, mas a partir do momento que você entrou dentro da venda, você precisa se preocupar com o cliente. Tá? Aqui é o cliente-centrismo mesmo. Eu não acredito que o cliente sempre tenha razão, que o cliente sempre seja... Não, eu não acredito nisso. Mas agora, aqui dentro, o cliente é o centro. Aqui você precisa olhar para o seu cliente como o farol. É ele que está te dizendo aonde precisa ser iluminado. Ele que está te dizendo quais são os problemas, ele que está te dizendo o que está doendo, ele que está te dizendo como as coisas estão acontecendo na operação dele. Você precisa ser honesto, transparente e sincero. A maior arma que existe dentro de vendas é a honestidade. A maior. Quando você chega para o seu cliente, olha no fundo do olho dele e fala, cara, baseado no que você me apresentou, baseado nisso, naquilo, naquele outro, esse é aquele problema que eu resolvo assim, sensado, eu sei que eu consigo te ajudar. Posso te apresentar como? O cliente, ele realmente sente que você... Ele sente a sua confiança no que você está falando, ele se sente entendido. Porque, afinal, no final de tudo, essa é o maior objetivo de todo o processo de vendas, é fazer o cliente se sentir entendido. Pô, os caras entenderam o que eu preciso, eles entenderam a minha dor, eles entenderam o meu problema, eles entenderam o meu momento, eles conseguem me ajudar e eu confio que eles conseguem me ajudar a resolver esse problema. Então, o cliente, ele é sempre o centro. Inclusive, deve fazer um vídeo inteiro só sobre isso, mas o que eu quero que você saia aqui entendendo é que o cliente é a venda. Ou seja, o cliente, a base, você só existe por causa dele. Você só existe porque você serve um problema dele. Se você entra dentro do processo preocupado com todos os outros gatilhos e coisas que você vai usar, estruturas, etc., e não preocupado com aquilo que ele realmente precisa e quer, você não vai conseguir fazer venda. E quando eu digo preocupado com o cliente, entenda, mas eu entro preocupado com o cliente. Só que aí você fica 1h30 na sua apresentação de vendas. Isso não é estar preocupado com o cliente. Estar preocupado com o cliente é você otimizar ao máximo o seu tempo, o tempo dele, para apresentar as melhores soluções no menor período de tempo possível. Então, se eu tenho um problema, por exemplo, eu tô com um problema de fluxo de caixa, você vai mostrar na sua operação como é que ele vai resolver isso e como o teu software vai ajudar ele a resolver isso. Ou eu quero construir um software X, você vai mostrar como aquilo vai melhorar o fluxo de trabalho, como vai ficar muito mais rápido, o que ele vai conseguir economizar dentro da operação dele, como a vida dele vai ser melhor. Isso é focar no cliente, é focar na dor que ele tem, não é focar nas minhas funções, no meu serviço, naquilo que eu faço e como eu faço, mas sim em como eu posso auxiliá-lo a resolver o problema dele, né, no mundo dele. Lembra? Para o cliente, a visão que ele tem sobre o mundo é a visão dos problemas dele, é a visão do negócio dele. Todo mundo está preocupado com os seus próprios problemas. Então a gente precisa lembrar de como você vai colocar isso para ele. Então lembre-se, a preocupação é do cliente, não da venda. Bom, esse foi o vídeo. Se você é vendedor, coloque todas essas estruturas em prática. Essas são só algumas das coisas que eu falo para os meus times de venda e times de venda dos meus clientes. Geralmente a gente tem aqui 30, 40 fatores que a gente vai batendo em cima que fazem com que as tuas vendas aumentem drasticamente. E são coisas super simples de lembrar. Cara, sorria, ou seja, esteja no estado fisiológico, dê nomes boas, fale exatamente como o seu cliente fala, controle a reunião, depois da venda, fica quieto, espera o cliente falar, não discorde diretamente do cliente, entenda que o centro da venda é o cliente, enfim, são vários desses fatores que ajudam você a vender mais cada dia mais. E se você tem uma soft house fatura mais de R$30.000 por mês e quer meu auxílio para treinar os seus vendedores, para construir o seu marketing, todo o seu processo de prospecção, clica aqui embaixo que eu quero te apresentar como a gente pode te ajudar e te guiar, né, num caminho de fato a você faturar 30, 50, R$100.000 todos os meses dentro da operação de forma previsível e, obviamente, sem depender de indicação. Te vejo então no próximo vídeo. Valeu!